Então vamos lá. A questão diz assim: considerar a classe pessoa com nomes do tipo string, idade do tipo int, sexo do tipo char. Modelar a classe aluno herdando da classe pessoa com os atributos RA do tipo int, nota 1 do tipo float, nota 2 do tipo float. Criar a classe pessoa aluno, implementar os métodos, forneça a média e foi aprovado. Forneça média, calcula a média simples das notas. E foi aprovado, retorna 1 caso o aluno seja aprovado e 0 caso contrário. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Fazendo Notepad mesmo, né? Então a questão pede o quê? O primeiro exercício quando a gente passa a trabalhar com herança, certo? Então, primeiro a gente tem que criar a classe pessoa, depois da classe pessoa a gente vai criar a classe aluno, certo? Né? Então eu tenho lá, class pessoa. Dentro da classe pessoa, nós vamos ter então, como é que a gente declara atributos? Protected, tipo, no caso, string, nome. Depois, protected, int, idade. Protected, char, sexo. Beleza? Aí nós vamos criar o constructor. Como é que a gente cria o constructor? Como é que se cria constructor? Public, nome da classe, pessoa. Então, eu vou ter public pessoa e vou ter vou definir os atributos, seria, então, nome, vou dizer, começa com nada, eu vou dizer que idade, começa com zero, e vou dizer que sexo começa com char, quer dizer, ele é simples, então é aspas simples, um espaço no meio, ok? Nós temos a ideia de que eu posso ter um segundo constructor. Como é que seria esse segundo constructor? Passando os parâmetros. Então, é a mesma questão, nome da classe, né? Aí eu vou ter lá string nome, eu vou ter int idade e char sexo. Vem aqui e vou aqui para identificar o que que é atributo, o que é parâmetro, a gente usa diz. Diz, ponto, nome, recebe, nome. Diz. O diz aqui ele está fazendo a referência ao atributo. Idade, recebe, idade. E diz, ponto, sexo, recebe, sexo. Beleza. Então, essas seriam as duas possibilidades de constructor que eu posso criar, certo? O que que é que nós temos então? Tem que fazer os gets e sets. Então, public, string, nome. Então, quer dizer que get, nome. Eu vou dizer o set, nome, recebe, valor. Certo? Como eu comentei, essa questão do get set tem várias formas de fazer dentro do C Sharp. Nós estamos levando em consideração que o formato que eu estou passando é o formato que eles vão me entregar. Certo? Por quê?
Que levando em consideração que você estivesse trabalhando dentro de uma empresa, você tem que seguir as regras da empresa, certo? Esse é o processo que a gente trabalha, ok? Então, tem outras formas? Tem outras formas. Nós vamos trabalhar com essa, beleza? Tá. Seguinte. Então, eu vou ter lá public int idade. Aqui, sei lá, get idade. Lembrando que aqui é sutil, né? Processo, que é questão do maiúsculo e minúsculo aqui, né? Idade recebe vela. E vou criar então public char sexo. Get sexo sete sexo recebe val. Ok? Tá certo aí? Tranquilo, né? Beleza. Então, tem alguma coisa que está faltando dentro da classe pessoa? Lembrando que aqui neste caso da classe pessoa, ela está servindo mais como um guia, porque nós não vamos ter, embora eu estou criando a classe pessoa, eu não vou ter uma instância da classe pessoa, não vou ter um objeto pessoa, certo? Ele só está servindo para a gente trabalhar a classe aluno, né? Então, às vezes, dentro da orientação a objeto, a gente tem essas questões. Para que isso? Para facilitar o processo de desenvolvimento. Entendeu? Eu poderia aproveitar, nós estamos fazendo para o aluno, mas eu poderia fazer um funcionário da escola, poderia fazer um professor da escola, posso fazer outros atributos que têm a mesma classe em comum. Isso facilita o processo de desenvolvimento. Ok? Muito bem. Então, vamos seguir. Alguma dúvida até aqui? Professor, então, essa atividade está mais. Então, provavelmente aqui tá maiúsculo, tá maiúsculo, tá? Bom, então, seguindo aqui, então, eu vou ter a class, qual que é a class agora? Aluno. É a classe aluno, eu vou ter como atributo o quê? Bom, eu vou dizer que ele vai herdar de pessoa. Como é que eu digo que ele herda de pessoa? Dois pontos, pessoa, certo? Então, isso determina que ele está herdando da classe pessoa, certo? Tudo bem. Eu vou ter atributos aqui. Quais são os atributos que eu vou ter? Antes da nota, eu tenho aqui, ó. Modelar a classe aluno herdando da classe pessoa com os atributos RA do tipo inteiro, nota 1 do tipo float, nota 2 do tipo float. Certo? Então, eu vou ter lá protected, int RA. O que mais? Protected float, nota 1. Que tem que ser minúsculo, né? Protected float, nota 2. Tem mais algum atributo? Não. Hã? Média é um atributo? Então, essas questões dependem do quê? Na verdade, eu preciso que ele seja um atributo? Simplesmente eu posso ter a classe, tendo as notas, ele me retorna a média, certo? Tranquilo? Tá, beleza. Então, como é que a gente continua? Então, seria esses atributos, certo? Essa questão de ter a média ou não como atributo, a gente sabe como. Como que a gente vai saber se tem ou não? É uma dúvida, não é? Oi?
Mas como é que a gente vai saber se pede na questão? Na questão aqui pede? Não. Na prática, o que vale é o diagrama de classe. Por isso que sempre quando a gente está trabalhando em orientado a objeto, a gente tem que ter o rascunho do diagrama de classe que a gente está implementando, certo? Sempre que a gente tem um diagrama de classe montado, facilita um monte o nosso processo de desenvolvimento, certo? Então sempre tem que ter o diagrama de classe em mãos, beleza? Então vamos lá. Como é que fica aqui então? Eu vou ter que ter o constructor. Constructor, public, nome da classe. Não, para quê? Hã? Ah, não, mas que absurdo. Os caras nem estão prestando atenção, nem desligaram os notebook. Como é que eu vou gravar? Não é? Oi? Ah, a sala é unida, não é? Ah, ah, presta atenção, cara. Presta atenção. Não perca, não pisque. Presta atenção. Então, eu tenho lá, classe aluno, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o constructor. Daí, o que que eu vou colocar aqui? Classe aluno. Como é que eu faço aqui, então? Tá certo esse formato que eu tô fazendo? Não? O que está errado? Ah, dois pontos base depois do aluno. Na verdade, depois do parênteses, né? Então, coloco dois pontos, base, assim. Ah, tá. E o que que isso faz? Oi? Quase. Chama o quê? Chama os atributos da classe pessoa. Quem acha que é o que chama os atributos da classe pessoa? Levanta a mão. Ah, você levanta essa, tem que levantar a mão. Verdade. E o restante achou o quê, então? O que que é que faz isso? Ó, chama o constructor da classe pessoa. É a mesma coisa chamar o constructor da classe pessoa e chamar a classe os atributos? Não. Aonde é que chama os atributos da classe pessoa? Conta é boa, né? Onde que faz fazer com que a classe aluno tenha os atributos da classe pessoa? Oi? No segundo constructor? Quem acha que é no segundo constructor? Ah, você tem que levantar a mão, né? Pelo menos. Pois é. Será que é? Quem acha que não é no segundo constructor? Ixi. Ah, tem dois ali. Oi? Você concorda com. Ah, você confia também. Beleza. E quem não confia nele, então? Diga, Will. Oi? Tem que ter oposição. É. Ah, você é oposição. Não, você é terceiro também. Então. Pois é. Na realidade, os atributos, ele vem aonde? Quando eu declaro o quê? Hã? Quando eu uso disso? Não. Hã? Oi? Não. Interface? Não. Interface é bem depois. Quando eu declaro aqui, ó, dois pontos pessoa, ele já trouxe os atributos, certo? Eu coloquei dois pontos pessoa aqui, ele já está trazendo os atributos que é da classe base, certo? O que que o constructor aqui faz? Quando eu coloco dois pontos base aqui, ele vai invocar o constructor da classe base. Na classe base eu tenho um constructor igual a esse, ele vai invocar o constructor nesse momento, certo? Então ele vai executar primeiro o constructor da classe base
E depois ele vai fazer o constructor dos atributos que estão aqui. Vocês fizeram o teste que eu pedi lá na hora de criar o constructor? Você não coloca o nome, a idade, o sexo, e lá você atribui um valor lá e depois você manda printar simplesmente, vai ver que ele vai vir com os valores que estão na classe base, certo? Se você mandar zerado, ele vai vir zerado, não vai adiantar. Mas se você colocar lá, chama aqui, do jeito que está aqui, e coloca na classe base o nome, recebendo o valor, José, idade, coloca um valor, 20 anos, sexo, masculino. Se você mandar construir o aluno, chama o constructor do aluno, que seria esse constructor que eu estou fazendo agora, e mandar printar esses três valores, ele tem que mostrar os três valores com o valor que está no constructor base, certo? Na classe pessoa. Se você colocar zerado, vai aparecer zerado, não vai mostrar nada, não vai dar para saber. Mas aí que tem. Como é que eu sei que é ele que está fazendo? Certo? Então, os atributos já estão lá. Aí o que que vai acontecer? Ele vai ter que chamar o base. Nesse momento, ele vai chamar o base e vai executar. Então, vamos ver lá. Eu tenho o RA, recebe zero. Eu vou ter o nota 1, recebe zero. E eu vou ter o nota 2, recebe zero. Então, esse constructor vai fazer com que o zero seja o constructor default, vamos dizer assim, ou constructor padrão, certo? Tranquilo? E o próximo constructor? Como é que é o próximo constructor? Ou não vai ter próximo constructor? Como é que fica aqui? Constructor aluno. E daí? Como é que fica aqui? Coloca os atributos. Que atributos? RA, nota 1, nota 2, é isso? E depois a pessoa? Inverso da pessoa. Seguir a sequência. Na classe base você tem os atributos, não tem? Então, você começa, vai pegar. Começamos aqui fazendo string nome, int idade, char sexo, int ra, float nota 1, float nota 2. Fechou? Aí o que acontece? E aí? E agora? Aí você sai desse parênteses, dois pontos, básico, faço. Faço dois pontos, coloco base e coloco nome, idade e sexo, certo? O que que isso vai fazer? Vai fazer com que quando eu chamar o constructor, que já inicializou os valores, ele vai pegar o que foi colocado na classe base e vai setar. E aqui, na hora de eu colocar aqui, eu tenho um constructor na classe base que faz isso, não tem? Então, ele vai fazer o quê? Aqui, eu simplesmente vou colocar dias.quê. Eu preciso colocar nome, idade, sexo aqui? Quem acha que eu preciso colocar, levanta a mão. Então não preciso colocar, porque ninguém acha que eu preciso colocar. Hã? Não preciso colocar. Não, precisa estudar. Já mudou de ideia, né? Lá já tem. Então, aqui eu não preciso colocar. Vou colocar o que então? Diz.quê? RA. RA recebe RA. Aí, diz ponto nota 1. Recebe nota 1. Aí depois, diz ponto nota 2 recebe nota 2. Sim? Vocês testaram isso? Funciona?
Oi? Nossa, que bacana! Ele funciona então? Pô, ainda bem que testou. É, isso aí. Muito bom. Quem não viu, teste. Faça o teste. Não perca. Não perca essa oportunidade, né? Não perca essa oportunidade. Vai lá e teste. Para você não ter dúvida. Não é isso? É, beleza. Então, esse é o construto. E daí, o que que eu tenho que fazer agora? Gets e sets. Gets e sets, então começa com public int RA. E daí eu vou fazer o quê? Vem aqui, então faço get RA. E vem aqui, faço set RA recebe valor. Depois, fazer o public float nota 1. Vou fazer get nota 1 set nota 1 recebe valor. Vou fazer a mesma coisa com nota 2. Tá, daí. Já fiz nota 1, nota 2. E o RA. E agora? O que que tem que fazer? Faço a função. Então, vou fazer essa função é chamada de quê dentro da orientação objeto? Método. Olha só. Como é que a gente vai fazer um método? Qual que é a diferença do método com getSet? Ele é private? É public. O que mais? Float. O que mais? Calcmed. O que que muda do getSet para o método? Parênteses. Oi. Boa pergunta. Quem sabe responder? Vixe, nem escutou a pergunta. É, conversa paralela. Olha só como é que pode. E quer ainda que grave aula. O monitor tá ligado ainda. Ah, meu Deus. Pronto. Então, é, a pergunta é a seguinte, né? Ele perguntou, por que que aqui no método CalcMed eu não tenho que colocar parâmetros ali? Geralmente, quando a gente fazia em programação estruturada, eu sempre tinha que colocar parâmetros lá, porque senão ele não calculava, não é assim? E agora não tem tal do parâmetro lá, não é isso? Não tem tal do parâmetro, por quê? Hã? Porque está dentro da classe. Sim. O método tem que ser público, né? Porque ele vai retornar para fora, certo? Se fosse um método que, vamos dizer assim, eu não precisasse saber a média fora, eu poderia colocar ele como protected, eu colocar ele como private. Eu só vou usar ele dentro da classe. De fora ninguém vai mexer. Posso definir ele como private. Não, poderia fazer aqui, ó, vamos dizer assim, é que a questão pede para fazer, né? Mas, por exemplo, eu posso colocar aqui protected, definir como um método sendo protegido, certo? Significa de fora ninguém vai conseguir acessar, dentro eu consigo acessar, certo? Tem um método lá, foi aprovado, que ele pede lá, se foi aprovado ou não foi aprovado, certo? Aí lá não foi aprovado, eu posso invocar esse cara aqui, mas de fora eu não consigo acessar esse cara, certo? Então, eu posso reaproveitar ele sem ter que fazer a conta de novo, porque daí, para dizer se ele foi aprovado, eu teria que ter acesso a ele, certo? Então, aí teria isso. Então, eu posso colocar ele como protected para definir que o método vai ser um cálculo privado, local, que não tem acesso.
né? No caso, na questão, ele pede que seja calculado, que tenha acesso a esse cálculo, certo? Por isso que a gente tem que apresentar, beleza? Aí o que ocorre? Então, o cálculo da média aqui, então, vai fazer o quê? Nós vamos ter o return lá, né? É isso? O cálculo da média diz que vai ser o quê? Nota um. Aqui o nota um é com N maiúsculo ou com N minúsculo? Minúsculo. Nota um. A mais nota 2. Oi? Entre parênteses. Se eu não colocar parênteses, o que que vai acontecer? Ó, é. Ó, nota um dividido por nota 2. Oi? O aluno do sexto ano eu vou dar. Sexto ano primário, né? Do ensino fundamental. Daí, dividido por 2. Beleza. Então, esse vai ser o cálculo da média, certo? Até aí, tranquilo. Beleza. Aí tem o método, o outro que ele pede para calcular um forneça a média, né? Que foi que a gente chamou de calque média, certo? E o outro foi aprovado, certo? O foi aprovado, public, não é float, né? Aqui é o quê? Int. É, 0 ou 1, né? Então, como é que a gente foi aprovado? Aí foi aprovado, nós vamos ter o que aqui? Eu vou dizer assim, primeiro, aprovado, int aprovado. A maior parte dos alunos são aprovados ou são reprovados? Ah, aprovados. Ah, tá. Então eu vou dizer que ele recebe um. Tá, daí. E agora? Hã? Então, if. Não. Por que seria isso? Ó, if calc média. Prestar atenção. O que que foi feito aí? Tá certo isso? E daí? Hum. E daí, essa lógica funciona aí? Hã? Funciona? Oi?
Vamos voltar ao enunciado. Implementar os métodos, forneça a média e foi aprovado. Forneça a média, calcula a média simples das notas. E foi aprovado, retorna um caso o aluno foi aprovado. E zero caso reprovado. E de acordo com o que está aqui, vai dar certo? Tá bom, vou fazer diferente, então. Não, vou fazer diferente. Ah, isso assim? Pô, não, é que eu posso também fazer assim, né? Eu posso colocar aqui zero, aqui eu mudo para maior, igual. É, não, é uma mudança fantástica, né? A gente tem que ter a outra possibilidade, né? Certo? Tá? Então, eu mudei o programa aí, ó. Desde os métodos. Tranquilo? Beleza? Entendido? Ficou clean o código? Fala. O método retorna o valor do tipo. Retorna o valor? Retorna. Então, não faz diferença eu criar uma variável e ela, a variável, receber, ou eu fazer direto, que vai retornar igual, certo? Daria certo desse jeito? É. Eu, se fosse vocês, testava. Dentro da ideia da programação, quando a gente tem, quanto mais limpo for o código, tem inclusive um livro chamado Clean Code, certo? Fica mais tranquilo de se trabalhar. Você consegue ler e entender o que vai acontecer? Então, quanto mais limpo ficar, melhor é. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Tudo certo? Tá. Bom, então, o que que acontece aqui? Então, era isso que era pedido aqui na questão, né? Para fazer ele rodar, nós temos que ter o quê? Então, esse aqui é o método do aluno, né? Classe aluno, e aqui é a classe pessoa, certo? Então, o que que a gente teria aqui além desses caras? Então, eu vou ter a classe aplicação, ou programa, certo? Que vai. Ah, eu vou ter a classe interfaces, né? Vamos fazer a classe interface. Então, class interfaces. O que é que nós vamos ter na classe interface? Quais são os atributos da classe interface? Esses são atributos? Não, esses são métodos. Então, essa classe não tem atributos, certo? Mas eu tenho que ter. Hã? Primeiro bagulho lá. O que é o primeiro bagulho lá com chave, mano? Bagulho. Como é que a gente chama? Constructor. Né? E o constructor é o quê? Como é que é mesmo constructor? Public
Hã? Interfaces. Então, não tenho nada para criar, então não tenho nada para fazer aqui. Aí depois de ter feito isso, se eu não tenho atributos, não tem getSet, certo? Vou fazer o quê? Os métodos. Quais são os métodos que eu preciso ter? Peça, vou chamar de peça aluno, certo? Vou chamar de peça aluno. E aqui no peça aluno, eu vou colocar para a gente ler todos os atributos aqui do aluno, certo? Então, aqui para ler os dados do aluno, para me ler todos os dados, eu vou precisar, se eu vou ler todos num método só, eu estou pedindo peça aluno, vou ter que ler os dados da classe pessoa, mais os dados da classe aluno, propriamente dito. E para ler e ele alterar os valores que ele vai ter que alterar, eu vou ter que usar passagem de parâmetro. E a passagem de parâmetro, mais especificamente, seria por referência. E quando é por referência, em C Sharp, a gente faz o quê? Ref. Então, a gente começa. Então, eu vou ter lá ref, que é a variável. Não, não. Tipo, string, nome. Tem. Não, o pnome ou nome é a questão de que nós estamos usando o mesmo nome, já que ele aceita o mesmo nome, não são todas as linguagens que aceitam o mesmo nome de atributo para você usar, certo? Mas não, tem outras formas de fazer passagem de parâmetro por referência, mas a mais convencional é essa, certo? Então, ref, string, nome, o que mais? Ref, int, idade, ref, char, sexo, o que mais? LA, F, float, nota 2. Beleza? E daí, como é que a gente faz para ler esses camaradas agora, então? Tá. Nome igual. Não, um objeto. Como é que fica aqui? Igual. Console. Hã? É. Então fica line. E aqui depois? Como? 32, muito bem. E agora? Agora o bicho pegou. E agora? Oh, convert to char. Não, não. Aqui é diferente, né? Oi? Não, vamos fazer o jeito certo, né? Isso é o quê? É recurso técnico alternativo. Hã? Hum,
Console readline só lê string na idade, você está falando? Então, aí você tem que converter o que ele leu na string para int 32. Então, você usa convert ponto to int 32, que ele vai converter para o formato inteiro, que é o tipo da variável, certo? Mas e aqui para o char? Era assim mesmo? Não era assim, não. Como é que é? Não, não é single, é quando é float. É o próximo. Mas o to char, o próximo não, depois, o nota um e nota 2. Como é que funciona no caso quando é char? Não. Vocês não fizeram? Não, não. Console do ponto de char. Ele não é desde é só o primeiro cartão. Não, tem que usar o key sharp. Você não. Key sharp. Oi? Console read key ponto key sharp. Eu usei ponto conversar mesmo. Hã? Conversar mesmo. Não, ele até vai, mas não é o jeito certo para ler o tipo char. Mas vai dar um problema ou o tipo char em particular, assim como no C, tem o formato diferente lá que a gente tem que tomar cuidado, né? Ele usa o controle das teclas, porque conforme você vai digitar, ele pode pular, não é assim que acontece no C? Aí no C a gente usa o recurso de usar um espaço antes do percento lá, né? Que dentro do aspas, antes do percento, se a gente colocar um espaço em branco antes, ele não vai pular. Foi assim que a gente resolveu? Ah, tá. Você já matou a programação estruturada lá que a gente fez. Foi assim que a gente resolveu? Ele resolve, não resolve? Certo? Mas no C Sharp, eu posso até colocar o to char aqui, como estava fazendo, console read line. Mas o correto é usar o read key ponto key sharp, certo? Que ele vai. Aqui acho que não tem um convert aqui. Se convert aqui, tá? O read key vai fazer o quê? Ele vai ler como se fosse uma tecla, certo? Key sharp vai pegar o caractere, ok? Tudo bem? Tá. Depois, seguindo, o que que nós temos? Então, eu li esses três atributos, que é da classe pessoa. Então, eu vou ter o RA, que vai ser o convert.toInt 32, e aqui eu tenho console.readline, ok? Aí eu vou ter o nota um. Nota um vai fazer o quê? Convert.to single console.readline. O que o convert do single faz? Eu estou usando por. É, vamos dizer assim, nós temos o formato double. O double é a evolução do float. Você tinha um float que era um tipo, vamos dizer assim, dentro dos números, eu tenho int, que é inteiro, float seria real, certo? Tem casos decimais.
Daí foi criado o double. O double faz o quê? Ele pega um número muito maior que o float, com maior número de casas decimais, certo? O que que é o C Sharp? Como ele vem do C, ao invés de criar, se você procurar lá, ele não tem um método convert to float. Eles criaram primeiro o convert to double, e double a gente entende que seria o dobro. Aí eles criaram convert to single, que é o que é? Float. Seria dentro do um, né? Em vez de dobro. É, simples, mais simples, né? Dobro, double seria dobro. Grossinho, assim, bem grosso, tá? Aí ele vai converter e vai colocar para um tipo float. Tem casos que se usa só double hoje, não usa mais nem o float, tá? Mas não é o caso. Ctrl to single console.readline. É isso? Com isso, ele vai voltar os valores que foram supostamente lidos. É lógico que no C Sharp eu tenho que colocar o ref onde eu chamo também, certo? Em C a gente usava o E comercial onde chama e o asterisco onde recebe, não é isso? Que é passagem para referência. Aqui ele usa um termo mais direto, né? Ref de referência, certo? Tranquilo? Que outro método eu preciso ter na classe interface? Public mostra aluno, vamos dizer. Pode ser? Pode ser diferente? É. Aí aqui eu posso fazer o quê? O que que eu vou passar aqui como parâmetro? Ué, mas peça aluno está no de cima. Foi aprovado? Será que eu posso passar isso? Então, aqui ele vai fazer o quê? Ele vai receber o aluno como um todo. E daí eu vou dar printf. Ah, aqui eu tenho que colocar aqui também, né? Aqui é void e aqui também é void, né? Então aqui eu tenho que colocar, então, console.writeLine, né? E colocar assim, né? O aluno. Oxe, era dólar? Se for usar dólar, dá pra usar. Parece. Cana? Aí aqui foi aprovado. Aqui ele só vai mostrar que foi 0 ou 1, certo? Então, a gente pode fazer assim, né? Vamos
Oi? Não, acho que tá certo. Era Certo? Jack. signo dos parênteses ali não foi aprovado. Eles querem um método. Ah, preciso. Ele é um método. Precisa ter os parênteses. Esse aqui. Precisa sim. Spaghetti 7, como no outro, não, né? O 9, no caso, certo? Mas ali precisa. Bacana? E aí, faltou criar a aplicação, né? Então, class aplicação. Aí na aplicação, nós vamos ter o que aqui de atributo? A enter. Então a gente declara como? Não, calma. Hã? Eu tenho que declarar a primeira coisa na classe é o quê? Atributo. Como é que eu declaro atributo aqui? Protect o quê? Daí, depois. Daí. E agora? Né? A gente cria, coloca o nome da classe, a gente declara os atributos, e daí a gente faz o quê? Ah, constructor. Constructor a gente começa, public, public o quê? E aqui eu vou fazer o quê? E isso. E agora eu vou criar qual método? E agora?
E agora? Como que eu vou passar? Como é que começa? Hã? É. Então, F nome, F idade, F sexo, F RA, F nota 1, F nota 2. Daí, o aluno, ponto, nome. Então, aqui é assim, nós criamos um constructor com inicialização, certo? Então, eu poderia deixar, posso fazer dessa maneira, colocando atributo, atributo ali, ou eu posso tirar esse constructor que está aqui do aluno e colocar aqui assim, ó. O que que ele vai fazer? Esse é um constructor, não é? Ele vai construir o objeto já inicializando os valores. Eu li todos de uma vez, vou passar ele para ler, criar o objeto e retornar o valor. Diga. Não. No caso, se eu chamasse ele lá na aplicação, aí eu ia ter que fazer um por um, no caso. Mas eu estou na aplicação. Não, não, eu falo lá sem ser no construto execute, lá no construto da aplicação. Não posso O aluno, colocar no constructor da aplicação, porque eu mal instanciei e o constructor é feito só para criar. Não posso desvirtuar o conceito de constructor. o aluno, Hum, o ID do aluno. sim, Aí o senhor colocou agora como tirou ele, aí se eu ver agora com execute, me chamou, constructor. o construto dele lá embaixo. Se eu tivesse colocado aí, se eu tivesse chamado, deixado ele lá em cima, aí eu ia ter que chamar aqui no execute um por um. Isso. Como eu estava fazendo antes, certo? É, mas Por isso a ideia de fazer o segundo constructor, certo? Vai ter momentos onde a gente vai trabalhar com o constructor, ele já popula o objeto inteiro e já traz o objeto todo para você. Ok? Até aqui tranquilo? E agora, como é que faz? Não, ainda não. Não, ainda falta uma coisa aí. Ah, a Inter, ponto, mostra aluno, onde eu passo o aluno, certo? Tranquilo? testar. E aí põe para executar o código. Eu não vou executar o código, depois vocês executem o código. Não, não. Nós temos uma outra atividade que vocês têm que me entregar para a gente dar sequência. Cadê o meu diagrama do exercício da aula anterior? E isso o professor tem que testar. Não, vocês vão sobreviver. Essa ansiedade aí é uma coisa assim que passa. Eu preciso receber o diagrama, certo? Todo mundo entendeu? Bacana? Cada teste. Depois vocês testam, tá? Tranquilo?